Este é um vídeo de neurologia sobre acidente vascular encefálico. O acidente vascular encefálico, conhecido como AVE, o antigo AVC, é definido por manifestações clínicas ou anatomopatológicas devido ao comprometimento da circulação cerebral. Por isso, para entender AVE, a gente precisa conhecer a circulação cerebral. Ou seja, a gente tem que falar de anatomia. Mais especificamente do circuito arterial do cérebro, também conhecido como círculo de Willis. Ele é o círculo de artérias que suprem o cérebro. Eles têm origem na artéria carótida interna e na artéria subclávia. A subclávia vem diretamente da aorta e a artéria carótida interna vem da artéria carótida comum, que também vem da artéria aorta, ou seja, ambas vão ter a origem de alguma forma na artéria aorta. Começando pela subclávia, a partir dela nós temos a emissão de ramos da artéria vertebral que se unem para formar a artéria basilar. Então, só mostrando aqui para você o caminho, né? Olha lá, a artéria, chegou na artéria basilar. A artéria basilar, ela se divide para formar a artéria cerebral posterior do lado direito e do lado esquerdo. Vou mostrar para você nesse outro desenho como é que funciona isso, né? Partindo da basilar. Então, ela vira artéria cerebral posterior de cada lado. E assim eu acabo o território vértebro-basilar e posso começar o território carotídeo, que é a partir da artéria carótida interna. Eu tenho a emissão de dois ramos, né, que vão ser a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média. E as duas artérias cerebrais anteriores, elas são unidas a partir de um ramo comunicante, que é o ramo comunicante anterior. E a artéria cerebral média, ela é unida à artéria cerebral posterior através do ramo comunicante posterior. Então, só mostrando de novo o desenho, ó, as duas artérias cerebrais anteriores, né, sempre direita e esquerda, tá? Artéria cerebral média e as artérias posteriores, cerebrais posteriores que eu tinha mostrado antes. E aí, só para vocês entenderem, elas vão estar unidas por esses ramos comunicantes, e assim eu tenho o círculo, o polígono, né, de Willis, que eles chamam. Então, a gente chega à conclusão que nós temos três artérias principais no cérebro. A artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média e a artéria cerebral posterior. E aí, mostrando para vocês as áreas que elas irrigam no cérebro. Então, a gente tem, né, em laranja, a área irrigada pela artéria cerebral anterior. Em verde, a área irrigada pela artéria cerebral média, e em vermelho a área irrigada pela artéria cerebral posterior. E a gente precisa saber dessas informações para entender qual a manifestação clínica que o paciente vai ter, dependendo de cada artéria que vai ser acometida. A seguir eu vou falar outras informações que também você precisa saber para correlacionar tudo isso. E a primeira informação que você precisa se lembrar é do homúnculo de Penfield. Que é uma representação artística de como os diferentes pontos da superfície do corpo estão mapeados nos hemisférios cerebrais. E então ele vai indicar as partes do corpo que têm localização específica em cada região. E aí é mais ou menos esse desenho que eu acabei de fazer. Então, lá na parte das pernas, né, parte dos membros inferiores, então vai ser a artéria cerebral anterior, tá vendo? Eu tô juntando as duas imagens, o homúnculo de Penfield e a irrigação cerebral. Enquanto as demais áreas, elas vão ser irrigadas pela área cerebral média, né, que eu já falei que vai ser uma grande área. Então, você olhar toda a parte de membro superior, face, você vai ver como isso vai ser importante para você identificar, a partir da sintomatologia do paciente, qual área foi afetada. Outra coisa que eu preciso que você se lembre é do sistema piramidal. Tem até um vídeo aqui, eu vou deixar no card para quem ainda não assistiu. Enfim, o sistema piramidal, ele é composto por fibras que vão passar nas pirâmides do bulbo e por isso se chama sistema piramidal, né, que é o nosso sistema motor voluntário. Essas fibras, elas cruzam, né, elas decussam nas pirâmides, então isso faz com que o lado esquerdo do nosso córtex seja responsável por comandar o lado direito do nosso corpo. E, do mesmo jeito, o lado direito do nosso córtex comanda o lado esquerdo do nosso corpo, né? Então, tá invertido. Isso vai ser importante para, na hora que eu tiver o AVC, né, o comprometimento das áreas, então, se for do lado esquerdo, quem, né, vai ter uma hemiparesia vai ser o lado direito do corpo. Então, assim, você já sabe a topografia.
Outra coisa que você precisa lembrar é que o sistema piramidal é composto por dois neurônios. Então, o primeiro neurônio, que é o superior, que faz uma sinapse com o segundo neurônio, que é o neurônio inferior, né? E aí, o que pode acontecer? Por exemplo, num reflexo patelar, né, um reflexo de estiramento, eu tenho normalmente um movimento que é devido a um reflexo medular, né, que é o chamado reflexo de estiramento. E então a parte do segundo neurônio só passa pela medula, né? E aí qual o papel do córtex, do primeiro neurônio superior? É de inibir esse movimento, então fazer com que ele pare. No caso que eu tenho um AVE, esse primeiro neurônio ele pode estar lesado, levando a uma hiperreflexia, ou seja, o aumento dos reflexos profundos. E a gente ainda precisa falar um pouquinho da paralisia facial que o paciente com AVE pode ter. E para isso a gente tem que falar do nervo facial, que é o sétimo par craniano. Então eu desenhei uma face aqui, né? Pintei a primeira metade em azul, porque as fibras em azul vão ser a do nervo facial, que vão inervar a parte superior. Como você pode ver, ela tem dupla inervação. Então o lado direito, ele inerva tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, e o lado esquerdo também. Ou seja, se eu tiver lesão nessas aqui, tem uma outra para salvar. Agora, quando eu falo da parte inferior, que é essa fibra que eu estou fazendo em vermelho, é só uma fibra. Do lado direito vai para o lado esquerdo e a do lado esquerdo vai para o lado direito. Não tem essa daí. Então, o que vai acontecer se eu tiver uma lesão? Então, vamos pensar que seja uma lesão central, uma lesão lá em cima, né? No córtex. Então, eu vou quebrar a fibra vermelha e também eu vou quebrar uma fibra azul. Só que lembra que tem dupla inervação na parte superior da face? Então, eu ainda tenho o lado direito para inervar a parte superior da face, dos dois lados. Mas eu não tenho nada para inervar a parte inferior, ou seja, um desvio da rima labial, enquanto poupa a metade superior da face. Outra informação importante que a gente tem que falar quando a gente fala de AVE é sobre a área de Broca, que é a área motora da fala. Ela fica no lado esquerdo do cérebro na maioria das pessoas. Então, normalmente, quando tem uma lesão do lado esquerdo, a pessoa vai ter afasia. Já do lado direito, eu tenho uma área que ela é responsável pela diferenciação espacial. Então, do lado direito, vê o espaço do lado esquerdo. E então, quando a pessoa tem uma lesão do lado direito, como não tem área da fala lá, a pessoa tem uma heminegligência, que eles chamam, né? Porque ela vai deixar de ver o lado esquerdo quando ela está olhando num todo. E agora a gente já está pronto para ver essa tabela do quadro clínico do acidente vascular encefálico isquêmico, de acordo com o território cerebrovascular acometido, que eu tirei do Medicina de Emergência, de uma abordagem prática do Irineu Velasco. E aí o que vai acontecer? Olhando a primeira artéria que ele coloca aqui, a artéria cerebral média direita. Então, eu vou ter uma hemiparesia esquerda, porque lembra que eu te falei que no bulbo cruza a fibra, né? Então, se é do lado direito que está lesado, quem que não vai responder? O lado esquerdo, então uma hemiparesia esquerda. Além disso, eu tenho uma paralisia facial central, porque lá em cima que está a lesão, né? Então, quer dizer, somente desvio da rima labial. Lembrando que é do lado direito, né? Então, a fibra aqui é para o lado esquerdo, e aí que eu vou ter essa paralisia facial central esquerda. Também pode ter uma hemipostesia esquerda, porque as fibras sensitivas elas também vão cruzar. E, por último, eu tenho uma heminegligência esquerda, que foi o que eu falei para vocês. Como a artéria cerebral média direita, que está lesada nesse caso, então eu não tenho área de Broca, né? Porque a área de Broca fica do lado esquerdo, nesse caso é do lado direito, então eu tenho a heminegligência esquerda. Agora a gente vai falar da artéria cerebral média do lado esquerdo. E aí, o que vai acontecer nesse caso? Eu tenho a mesma ideia, gente. Hemiparesia agora do lado direito, né? Porque é o lado esquerdo que tá com probleminha, lembra? Que as fibras cruzam. Então, mesma ideia, né? Cruzou lá, lado esquerdo, que vai ser hemiparesia do lado direito. Outra coisa é a paralisia facial central direita, né? Porque agora foi o lado esquerdo, né, que tá com problema. Hemihipoestesia à direita e agora vai ser afasia. Por que afasia? Porque o lado esquerdo é onde está a área de Broca. Então, é a área responsável pela fala, o paciente vai ter algum tipo de afasia. Agora, falando da artéria cerebral anterior, eu vou querer colocar aqui o homúnculo de Penfield, para vocês lembrarem
de como que isso aqui está correlacionado. Eu vou aproveitar até para falar da artéria cerebral média, que a gente acabou de ver. Então, olha quem que tá ali, a área da face. Lembra que eu falei paralisia facial central? Olha só, tudo a ver, gente. Agora você vai ver que na parte de artéria cerebral anterior, eu não tenho a face, então não vou ter paralisia facial. Vou ter paresia ou hipoestesia de membro inferior contralateral. Porque quem que tá ali? Ah, gente, os membros inferiores. Olha que coisa maravilhosa. Outra coisa também que eu posso ter incontinência urinária. Por quê? Porque tá também ali na parte de baixo. Gente, eu adoro quando as coisas fazem sentido assim. Amo. Para terminar, a gente pode falar da artéria carótida interna, né? Ela que dá origem à artéria cerebral média e à artéria cerebral anterior, ou seja, vão ter os sintomas dessas duas áreas, né? Afinal de contas, vai bloquear tudo. E, mais importante, é que o primeiro ramo da carótida interna é a artéria oftálmica e pode, portanto, levar à amaurose fugaz, que é a perda da visão monocular transitória no olho afetado, ipsilateral. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema vértebro basilar. Vou precisar mostrar para vocês a anatomia para vocês entenderem quais são as alterações que vão estar envolvidas quando eu tenho alterações nessas artérias. Então, a gente tem o esquema aqui, né, das artérias. Então, se você olhar a artéria basilar, ela vai dar origem às artérias pontinas, que vão irrigar a ponte. Ela também dá origem à artéria cerebral posterior, que eu já expliquei anteriormente, né? E essa artéria cerebral posterior, que eu acabei de mostrar, ela vai irrigar as áreas posteriores do cérebro. Além disso, a artéria basilar, ela também dá origem à artéria cerebelar, ou seja, as artérias que vão irrigar o cerebelo. Então, se eu tiver alterações nesse sistema, eu vou estar tendo alterações tanto no cerebelo, quanto no tronco encefálico, quanto nas regiões posteriores do cérebro e também no lobo temporal. Então, como eu acabei de te mostrar, a artéria cerebral posterior ela vai fazer irrigação de toda essa área posterior do cérebro e do lobo occipital. No lobo occipital, a gente tem a área da visão, que fica no sulco calcarino. Então, o que vai ter se eu tiver alteração na artéria cerebral posterior? Eu posso ter uma hemianopsia homônima contralateral, que significa a perda parcial ou total da metade direita ou esquerda de ambos os campos visuais. E outra coisa que pode acontecer é uma lesão, né, uma obstrução no sistema vértebro basilar. Lembrando que é esse sistema que dá origem à artéria cerebral posterior, né? Então, a artéria basilar, como eu mostrei, ela dá origem à artéria cerebral e à artéria que vai para o tronco encefálico. E a gente precisa lembrar que do tronco encefálico eu tenho origem os nervos cranianos, exceto o par número 1 e o número 2. Então, eu posso ter alterações que vão cursar com alterações desses nervos, então eu sabendo o que acontece com cada um deles, eu posso ter qualquer uma dessas alterações. E no cerebelo também, lembrando que está envolvido, né, com ataxia cerebelar e vertigem, que o paciente ele pode referir esses sintomas, né? Então, tudo isso vai me ajudar a definir qual que foi a artéria acometida no AVE, eu sabendo as áreas que são irrigadas por cada artéria e o que eu tenho lá de sintomatologia. Então, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. E também nos siga no Instagram.